e o tema é a revelação de Deus, baseado no livro de Hebreus, que nós começamos hoje, essa série de mensagens, e vamos trazer alguns pontos muito interessantes para a gente, assim como a gente já vem fazendo nas séries de mensagens anteriores, entender mais a importância, o significado de cada livro que nós vamos estudando. Então aqui em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O autor aos Hebreus, ele vai direto ao ponto. Ele não faz aquela introdução, não faz aquele agradecimento, ele já entra com a emergência de falar da pessoa de Jesus Cristo. Ele tem uma urgência em falar sobre o que estava acontecendo, mostrar para aqueles daquela época quem era Jesus Cristo. É tanto que no capítulo 1, no versículo 1, ele diz: Deus, que de várias vezes e diversas maneiras falou aos pais pelos profetas. Ele já inicia o livro já falando do que importa, do que é importante. E isso traz uma lição muito grande para a minha vida, porque muitas vezes nós corremos atrás de tantas coisas que não têm importância ou não é urgente no momento e deixamos passar aquilo que Deus está fazendo conosco naquele momento. Porque não temos ou perdemos ou deixamos de prestar atenção no propósito de Deus. Esse livro ele acontece um pouco antes, ou um pouco depois da morte de Jesus, morte e ressurreição. E era algo que era para estar na veia daquele povo. Era algo que era para estar vivo na mente, no coração daquele povo. Mas durante essa mensagem nós vamos ver que eles tinham se esquecido. Tinham dado vazão para outras prioridades. E é algo que nós precisamos entender, que Deus, ele enviou o seu Filho com um propósito. E esse propósito está diretamente relacionado com a minha vida e com a sua vida. A carta aos Hebreus, ela é chamada do quinto evangelho. Por quê? Porque os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, trata do ministério de Jesus aqui na terra. O que Jesus fez quando estava aqui, seus milagres, tudo que ele falou, tudo que foi registrado, o seu sacrifício, sua morte, sua ressurreição. O livro de Hebreus vai trazer o ministério de Jesus lá no céu. Por isso que o versículo fala: assentou-se ao lado de Deus nas alturas. Por isso que é tão importante a gente estar lendo não só o livro de Hebreus, mas todos os livros da palavra do Senhor, mas sempre entendendo, sempre buscando o propósito de cada livro, de cada personagem, a vida de cada um, porque dentro de cada palavra
há um exemplo, nós não conhecemos o poder de Deus por não conhecer as Escrituras. E por isso nós erramos. Então ela trata da singularidade da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Essa carta, ela vai falar quem era Jesus. Quem é Jesus hoje? O ser único, aquele que não houve ninguém como Ele, e não vai haver, até que se cumpra os tempos. Pense em qualquer líder religioso que você conhece. Não foi capaz de fazer o que Jesus fez. Por isso, trata-se da singularidade de Cristo. Não há como Ele, não há semelhante, não há maior e nem haverá, como não houve até esse dia. Então, o livro de Hebreus trata desta pessoa que expressou um amor tão grande que deu a sua vida. Nós sabemos que é quase impossível de alguém dar a vida por outro. Mas Jesus, em toda a sua trajetória, o pensamento dele, o propósito dele, era nos dar a salvação. Era nos amar como ninguém jamais nos amou. Então esse livro trata dessa centralidade da pessoa de Cristo. É tanto que ele divide a história, o antes de Cristo e o depois de Cristo. Muitos podem não acreditar, muitos podem não segui-lo, muitos podem não praticar os ensinamentos que ele deixou, mas de uma coisa é certa, está registrado na história. O cumprimento lá de Gênesis 3,15. A promessa, ela é cumprida. Porque de Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós temos toda a história da criação. E ela vai se seguindo até Gênesis 3,15. De Gênesis 3,15 para frente, plano de salvação para a minha vida e para a sua vida. Tudo isso centralizado na pessoa de Jesus. E quantas vezes nós esquecemos essa centralidade e deixamos para dar atenção para outras coisas. E erramos por não conhecer as Escrituras. O livro de Hebreus vai tratar a pessoa de Jesus como o melhor. Não há outro melhor do que Jesus. Não há outro que vai nos sustentar como Jesus. Não há outro que vai estar conosco como Jesus. Não há outro que nos ama como Jesus. Ele é o melhor. Apenas Jesus. E a minha palavra hoje é para a gente refletir sobre isso.
Porque nós buscamos tantas coisas, achando que é o melhor para a nossa vida, sendo que o melhor é Jesus. Não há outra solução, não há outra estratégia. Jesus, Ele é o melhor. Melhor que os profetas. Melhor que os anjos. Melhor que Josué. Melhor que Arão. Então pegamos todos esses personagens, todos esses homens de Deus, que foram muito importantes, mas toda a trajetória deles foram para apontar para Jesus. Foram para guiar para Jesus. É o cumprimento de toda a história. Porque Jesus, Ele vem trabalhando na nossa vida para um propósito maior. Ele não nos escolheu para estarmos na mesma situação a vida inteira. Ele nos escolheu para traçar, para cumprir a vontade dEle. E todos nós temos algo que Jesus deseja que eu e você venha fazer. Mas para isso, nós precisamos saber do tamanho, da importância que é Jesus na nossa vida. Ele é o melhor sacerdote. Sabe que o que me chama mais a atenção é que Jesus veio como profeta. Ele veio falar, ele veio advertir, ele veio anunciar o Evangelho, ele veio pregar as boas novas de salvação, ele veio advertir o povo, ele veio falar de tudo que estava se passando naquele momento. Depois, quando ele morre, ressuscita e vai para o céu, agora ele cumpre o papel de sacerdote, que é pegar a sua súplica, pegar o meu clamor e entregar diante de Deus. Só há um sacerdote, e é o que a palavra diz, é o que a palavra afirma. Se nós temos dúvidas, busque, leia, que você vai chegar na conclusão que eu estou te falando. Se eu estiver errado, você pode vir depois e falar, olha, naquele dia você falou isso, isso e isso está errado, que eu não encontrei nada na Bíblia relacionado a isso. Porque Jesus veio, nos ensinou. Veja, quando Ele chama os seus discípulos, Ele mostra os milagres, os discípulos caminham com Jesus, os discípulos veem o que Jesus estava fazendo. Depois Ele fala, olha, vai por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. E hoje, nós sabemos que Jesus intercede por nós, que Ele leva as nossas orações a Deus. Ele é o melhor sacerdote, que ofereceu o melhor sacrifício e firmou a melhor aliança. Só Jesus foi capaz de oferecer um sacrifício perfeito por amor às nossas vidas. Muitos tentaram, muitos vieram falando, mas nenhum foi capaz de oferecer um sacrifício perfeito e firmar a aliança.
Se hoje nós temos essa aliança, foi porque Jesus derramou o sangue dele por amor às nossas vidas. Então precisamos crer nisso. Jesus é o sacerdote perfeito que ofereceu a si mesmo um sacrifício perfeito para aperfeiçoar homens imperfeitos. Jesus, o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, ele se ofereceu por nós, imperfeitos, pecadores, falhos. Muitas vezes nós queremos ver um ato de uma pessoa para a gente fazer um ato de bondade, ou gostar daquela pessoa, ou começar a ter um relacionamento com aquela pessoa. Jesus não. Jesus amou o mundo. Mesmo quando a humanidade a todo tempo se desviava da presença dele. Saída do Egito, povo pecando no deserto. Lá depois do cativeiro, o povo negando a Deus, como a gente viu bastante vezes nos profetas menores. Mas mesmo assim, Jesus nos amou. Mesmo olhando para nós e vendo toda a imperfeição, toda falha, toda arrogância, toda prepotência, toda inveja, todo desejo de vingança, toda maldade, mesmo assim, Jesus nos amou. Ele entregou Ele mesmo, a si mesmo, por amor às nossas vidas. Precisamos ter isso mais latente no nosso coração, para jamais se afastar da centralidade de Jesus. Jamais dar a nossa atenção para as outras coisas e deixar Jesus de lado. Depois de morrer por nós, ele foi exaltado às alturas. Depois de pagar o sacrifício, Jesus foi para o lado de Deus. Se você tem fé, se você está disposto a seguir Jesus, se você está disposto a largar todas as paixões da carne, e aí eu vou falar justamente de amargura no coração, de tristeza na mente, de pensamentos contrários, que isso invade a nossa mente, toma conta do nosso coração e nós perdemos o foco de estar com Jesus. Mas se a gente começar a trabalhar cada questão, cada ponto que nos afasta de Deus, nós também estaremos com Jesus, porque Ele pagou o preço. E a condição de sumo sacerdote, Ele está à destra de Deus, intercedendo por nós. Em tudo isso que eu acabei de falar, nós não estamos sozinhos. Em todas essas lutas da nossa mente e do nosso coração, desafios que nós passamos, Jesus está intercedendo por nós. Nós não estamos sozinhos. Precisamos acreditar nisso, precisamos confiar nisso. Renovar a nossa fé para avançar. Seja mais um passo, seja mais um dia, precisamos ter essa certeza. Então o livro de Hebreus, ele nos ajuda a entender que o Antigo Testamento aponta para Jesus.
Muitos falam, né, agora é o tempo da graça, somente o Novo Testamento. Mas o Antigo Testamento, ele sempre está apontando para Jesus. E veja que há uma caminhada. Não há apenas uma promessa, há também acontecimentos onde cada história, cada fato registrado, cada situação vai apontar para Jesus. Cada relato que nós temos na palavra aponta para Jesus. Uma obra perfeita dessa só poderia ser de Deus. A palavra de Deus, ela não é ditada pela história, ela dita a história. A palavra de Deus, ela não é julgada pela cultura da época, ela dita as regras da sociedade. A sociedade pode não cumprir, mas as regras estão na palavra de Deus. As normas, as diretrizes, os caminhos estão na palavra de Deus. Vocês já pararam para pensar nisso? Pense nas regras da sociedade. Pense no formato que nós temos hoje. Se não fosse a palavra, se não fosse os mandamentos, o mundo estaria um caos, em total desordem. Mas a palavra de Deus, ela vem para reger a história. E aqueles que a seguirem, esses serão vitoriosos. Esses terão sucesso, porque com Deus nós somos mais do que vencedores. Então, com a sua vinda ao mundo, sua morte e ressurreição e ascensão, nossa redenção foi consumada. Não adianta só ter uma promessa, nós precisamos ter o cumprimento da promessa. E aquela promessa lá do Antigo Testamento foi consumada na vida, no ministério, morte e ressurreição de Cristo. Se hoje nós temos essa certeza, é porque Jesus veio. É porque Jesus pagou o preço. E hoje nós temos essa certeza. O que era lá para a nação, lá para aquela sociedade, lá para aquele povo do Antigo Testamento que aguardava a vinda do Messias, hoje, nós sabemos, ele veio, cumpriu o que estava escrito, o que estava determinado, e a nossa redenção foi consumada através do sangue dele, ali naquela cruz. Nós temos essa certeza através de Jesus Cristo. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, como diz lá em Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele chamará Emanuel. Imagine você ouvindo esta palavra lá no Antigo Testamento, sem ter esse conhecimento todos que nós temos. Opa, peraí, então quer dizer que o Messias vai vir de uma virgem? Quando se dará isso? Quando vai ser? E ficarmos aguardando, até que muito tempo depois acontece o cumprimento da profecia. E hoje nós sabemos que se nós cremos
nós vamos estar com Jesus. E isso é uma certeza, porque está na palavra. Assim como estava falando lá em Isaías 7,14, hoje nós temos também a promessa. A promessa que se cumpriu lá atrás, se cumpre também na nossa vida. Porque a palavra nos diz que aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A palavra que nos promete, a palavra que nos dá essa certeza. Então essa carta mostra a conexão entre o Antigo e o Novo Testamento, além de mostrar o Novo Testamento como cumprimento do Antigo. Há uma conexão, há uma interação. Então o que eu preciso fazer para acreditar nessa conexão e nesse cumprimento? Porque eu já vi tudo. Eu já vi que tinha uma promessa, eu já vi que se cumpriu a promessa, e agora o que falta para eu acreditar? O que falta para a sociedade hoje entender que só existe um caminho, só existe uma verdade? Agostinho fala da seguinte forma: o Novo Testamento está latente no Velho Testamento, e o Velho Testamento está patente no Novo Testamento. Ou seja, quando eu olho para o Novo Testamento, eu vejo o Antigo vivo lá dentro. A conexão, ela é clara, ela é viva, ela é perfeita, ela é harmoniosa. Aquilo que foi prometido foi aquilo que se cumpriu. E quando eu falo do Novo Testamento, o Velho Testamento dá o embasamento, dá a certeza de toda a caminhada que Deus construiu para nos mostrar que só há um caminho, que só há uma verdade, e somente Ele é a vida. Então o Antigo Testamento fala da promessa, e o Novo Testamento do cumprimento desta promessa. Simples assim. O que Ele falou lá atrás se cumpriu no Novo Testamento. O Antigo anuncia Cristo, o Cristo da profecia, e o Novo revela Cristo da história. Aquilo que foi prometido se cumpriu. O sacrifício foi realizado e hoje nós temos acesso ao Pai. Hoje nós temos essa certeza. Então o Antigo Testamento é a preparação para o Novo Testamento. Da mesma maneira, o Senhor Jesus prepara o nosso coração. Ele prepara a nossa vida. De forma gradual, nós vamos recebendo esta palavra. E se eu for alimentando, dando espaço, a cada dia, eu vou estar mais cheio das promessas de Deus, dos ensinamentos da palavra, de tudo que Ele tem para me instruir e me orientar. Porque esse é o Evangelho. Isso é a palavra de Deus. Muitos querem vir na igreja, receber uma bênção, receber uma cura, receber uma palavra de vitória, receber uma resposta e de repente sair e esquecer quem é Deus. Vem quando está necessitando e depois nem aparece mais. Não foi assim.
desde o início. Depois de acontecer muitas coisas, ele chama Abraão e fala: vai para uma terra que eu vou te mostrar, e dali ele constitui uma nação. Então veja que é uma caminhada na presença do Senhor. Não é um lugar que eu vou receber algo que eu estou precisando naquele momento e eu vou ali porque eu estou necessitando e de repente nem lembro mais. Não é isso, não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que nós caminhemos juntos, andamos juntos, crescemos, né, no conhecimento, na sabedoria, né, crescemos na comunhão, no partir do pão, nas orações, e assim nós vamos caminhando como igreja. E Deus vai nos abençoando, assim como Ele fez com o povo. Eles estavam no deserto, mas não tinha necessidade de nada, porque Deus supria toda a necessidade daquele povo. Então não é o local, não é a gente falar que o mundo hoje, a economia hoje, o mundo está em guerra, a inflação está em alta, a política está um caos, a sociedade está destruída, os valores já estão totalmente distorcidos, e aí eu vou me levar também pelo momento. Não. Esse pode ser o nosso deserto, aonde nós estamos atravessando, mas Deus é que nos supre, Deus é que nos dá condições para passar por todas essas crises que nós estamos vivendo na nossa sociedade. É Ele que faz todas as coisas, mas para isso nós temos que andar como povo de Deus, como nação santa, geração eleita, que Deus nos escolheu para fazer a diferença nesse lugar, nesse local, dentro daquilo que é o nosso chamado, conhecendo a palavra dele. Então, o cristianismo é o cumprimento do judaísmo. Aquilo que foi preparado lá atrás se cumpre no cristianismo. As boas novas, o tempo da graça. Então, os destinatários da carta, que eram crentes judeus, estavam querendo deixar o cristianismo e voltar ao judaísmo. Um erro muito grande é as pessoas aceitarem Jesus, conhecer a Jesus e querer voltar para a sua antiga vida. Porque muitas vezes nós estamos passando por uma situação, aceitamos Jesus, as coisas começam a melhorar e aí a gente quer voltar para a nossa zona de conforto. Mas só há salvação naqueles que estão sempre diante dos pés do Senhor. E aí o autor mostra que deixar o cristianismo para voltar ao judaísmo é dar uma marcha ré, né? É retroceder e voltar às sombras de tudo aquilo que foi trabalhado, preparando para a chegada de Cristo. Eu recebo a Jesus e de repente eu quero voltar, eu quero retroceder, voltar para as antigas sombras. Por isso que o autor, até Orígenes vai falar assim, só Deus conhece o autor aos Hebreus. Porque muitos falam que foi Paulo, outros falam que foi Lucas, outros falam que foi Barnabé, outros falam que foi Apolo, né? Então, não tem assim, uma certeza de quem escreveu, né? E Orígenes vai trazer, essa frase bem conhecida. Então, o autor, ele tem essa urgência
de mostrar, olha, agora vocês estão na graça. Tudo aquilo são sombras, são reflexos. Agora vocês têm que caminhar para a frente. O que nós aprendemos com isso? Nós precisamos estar olhando para a frente, para os nossos propósitos, para aquilo que Deus projetou para a minha vida e para a sua vida. Amém. Veja então, eu tenho uma frase que eu guardo comigo, que diz assim, o Ailton sabe que eu falei na quinta-feira. Posso pensar em todas as estratégias, diante de uma luta, diante de uma dificuldade, mas jamais largar Jesus. Jamais sair da presença do Senhor. Porque tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que nós não temos o controle. Mas o meu posicionamento, o meu propósito, esse depende de mim. A minha vida com Deus, o meu relacionamento com Deus, depende somente de nós mesmos. Então, jamais retroceder, jamais voltar para as antigas paixões, porque Cristo, Ele é o caminho, Ele é onde que eu preciso estar, é o caminho que eu preciso seguir. Então, deixar Cristo para voltar aos rudimentos da lei é apostatar, né? Seja se afastar, desertar, é sair da fé. E isso incorre em um erro fatal. Porque se afastar de Cristo, eu corro uma grande chance de não estar com Ele pela eternidade. Isso é muito sério. Isso é muito importante. Eu não posso deixar a presença do Senhor. Então, não há salvação, exceto em Cristo. Eu posso não acreditar, eu posso não ter fé nessa palavra, eu posso ter todos os pensamentos, mas de uma coisa é certa, todos irão comparecer diante dele. E só há salvação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Somente nele. Então, deixar Cristo é fechar as portas da graça. Olha o tanto que essa frase é importante, para não dizer outra palavra. Fechar a porta da graça. Imagine, foi o que a Nancy falou. De repente se abre outras portas, que não é a porta da graça. E aí nós preferimos entrar nas outras portas e fechar a porta da graça sobre a nossa vida. Porque se nós estamos com Ele, a certeza da vitória, ela é 100%. Porque é Jesus que está conosco. Então é fechar a porta da graça e lavrar sobre si uma sentença de condenação. Pense que você é o juiz de si mesmo. Pense que nós podemos ser o carrasco de nós mesmos. Porque nós queremos a bênção, nós queremos a graça, nós queremos a prosperidade, nós queremos ser bem-sucedidos, mas nós não queremos nos alinhar com aquilo que é a vontade do Pai. Com aquilo que Jesus está nos mostrando, porque quando Ele fala, olha, se você quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. É uma caminhada, é uma jornada.
Mas nós muitas vezes largamos esse propósito, mas nós queremos agarrar tudo aquilo que é de bom. E nesse trajeto nós acabamos sendo carrascos de nós mesmos. Então vamos buscar a Cristo. Vamos entender o seu propósito. Então a revelação ela foi progressiva até Jesus, mas não há progressão além de Jesus. Até Jesus nós temos o cumprimento de tudo. Mas não vai vir outro Salvador. Não vai vir outro Redentor. Não vai vir outro que será capaz de dar tudo aquilo que as pessoas querem, fazer tudo o que elas querem, segundo os seus desejos, segundo as suas vontades, e ainda assim levar ela para o céu. Porque no céu não entra pecado, o céu não entra mentira, o céu não entra rancor, não entra amargura, não entra sentimento de vingança, e eu poderia falar um monte de coisa a mais aqui. Não entra desunião. Porque esse é o céu. Esse é o lugar que Jesus nos prometeu. Então, se nós temos qualquer fagulha, resquícios de tudo isso que eu acabei de falar, no céu a palavra diz que não entra. Então, muitas vezes, a gente olha para amigos, parentes, pessoas que estão ao nosso redor, que pensam que é dessa forma, mas a palavra não nos dá base para isso. Então, além de Jesus, assim como nesse dia que eu falo para vocês, não houve, não haverá também. A revelação foi até Jesus, e ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, que eu gosto muito disso, né? Vocês veem que eu repito bastante, né? Então, não há. A revelação foi progressiva, sim, até Jesus. Os acontecimentos foram até Jesus. Mas depois dele, não há outro. Muitos vieram, mas somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então a carta, já estou encerrando, a carta é uma exortação para que o crente mantenha a sua fidelidade, a Cristo, apesar de perseguição ou da sedução do mundo. As perseguições são muitas, mas mantenha-se firme, porque isso é ser cristão. Porque nessa época, por que eles estavam querendo voltar para o judaísmo? Porque foi um tempo de muitas perseguições. Foi uma época bastante difícil. Então muitos falaram, opa, peraí, vamos voltar porque lá está mais seguro. Mas ser cristão é manter a fidelidade, estar firme diante das perseguições e das seduções do mundo. Então, para a gente finalizar, esse livro, ele vem para nos instruir, nos exaltar, exortar e também nos consolar. Então, se você ainda não leu o livro de Hebreus, vocês viram que aqui foi mais uma introdução. Nos próximos cultos nós vamos estar se aprofundando mais nesse livro, para a gente saborear de tudo aquilo que Deus preparou para nossas vidas, para que eu e você fique mais forte, permaneça nessa fidelidade, permaneça firme nas promessas do Senhor. Amém?